Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia. Nós vamos abrir juntos a palavra do Senhor em 2 Coríntios 3,18. Já está aí na tela para você. Você que está aí procurando também, quando for encontrando é só ficar de pé. Segunda Coríntios 3,18. Diz assim a palavra do Senhor. E todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. Ela é viva, poderosa, eficaz. Senhor, que nessa noite as nossas mentes estejam rendidas ao Teu senhorio. Fala que o Teu servo ouve. Fala que a Tua serva ouve nesta noite. Abre os nossos ouvidos espirituais. Queremos ouvir a Sua voz. Queremos ser ministrados pelo Teu poder, pelo Teu Espírito neste lugar. É o que nós pedimos, Pai, que possamos receber na íntegra tudo aquilo que o Senhor deseja liberar sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. O tema da palavra de hoje é gerando um testemunho. Nós vamos falar sobre gestação espiritual. Podemos usar aqui uma analogia com a gestação natural. Mas o nosso foco nessa noite é falar sobre gestação espiritual. Aquilo que você está gerando. Sabe, desde o ventre da sua mãe, você carrega sonhos, planos, projetos. E pode ser que em algum momento você até relute contra algum sonho que você carrega. Porque para realizar esse sonho envolve uma longa e difícil jornada. Só que você já passou, às vezes, quem sabe, por algumas frustrações em relação aos seus sonhos? Mas eles continuam lá. Isso para eu e você sabermos que há momentos, às vezes, até que a gente ora pedindo ao Senhor para remover algum sonho do nosso coração. E Ele não remove. Isso nos leva a entender que existem sonhos que nós carregamos que não são nossos. Mas são sonhos de Deus que foram colocados no nosso coração. Às vezes até aquilo que você reluta, que você diz que vai desistir, que não é para você, que você já se frustrou e diz não quero mais, mas o sonho continua vivo. E a palavra do Senhor, lá em Filipenses 2:13, ela diz o seguinte: porque Deus é quem efetua em vocês, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então tem sonhos dentro da gente que não são nossos, foram colocados no nosso coração pelo Senhor. E a palavra vai dizer que Ele é aquele que efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Ele te faz desejar algo, querer algo, e Ele te dá condições de realizar, conforme a vontade dEle. Gerar um testemunho nem sempre é algo simples e fácil. Às vezes envolve dor. Tudo na vida de um homem e uma mulher de Deus é para testemunho. Se você está vivendo um tempo de bonança, de alegria, de celebração, de conquista, é testemunho. Mas se você está vivendo um dia difícil,
de adversidades, está passando pela prova, dando glória a Deus, é testemunho. Tudo na vida de um homem e uma mulher de Deus termina em testemunho. Dizem por aí que tudo termina em pizza, mas para a gente tudo termina em testemunho. E nessa noite, eu quero trabalhar com você 3 pontos importantes que nós precisamos aprender sobre gestação espiritual. Quando a gente fala de gerar algo espiritualmente, nós podemos estar falando de um milagre, de uma cura, de um chamado, da conversão de um ente querido. São coisas que nós não estamos gerando no ventre natural, mas espiritual. Quem sabe você está gerando o seu casamento, você sonha em ter uma família. E você está orando e gerando esse sonho no Senhor. Existem promessas que Deus te entregou. E elas estão sobre a sua vida desde quando você era um ser sem forma na barriga da sua mãe. E você precisa gerar essas promessas. Primeiro ponto importante nessa noite, que eu e você precisamos entender, é que toda gestação, ela deve começar e terminar em Deus, concluir em Deus. Sabe, ninguém gera nada para Deus sem Deus. Eu costumo dizer que numa gestação natural, os pais fazem amor. Quem faz os filhos é o Senhor. Tudo que você estiver gerando, faça no Senhor. Começa a gerar no Senhor, mas também termine no Senhor. Porque tem gente que começa muito bem. Começa a gerar com oração, pedindo direção de Deus, mas se perde no meio da gestação e Deus sai do negócio. Ninguém gera nada para Deus sem Deus. E o que é gestação, minha gente? Quando a gente fala de uma gestação natural, é algo sobrenatural acontecendo dentro de uma mulher. Deus está fazendo algo sobrenatural dentro de uma pessoa comum e improvável. Então, quando a gente fala de gestação espiritual, nós estamos falando do Senhor, trabalhando algo no nosso interior, algo que transforma a nossa vida. Você não gera nada sem Ele. Sem Ele, nada podemos fazer. Traga o Senhor para o centro de tudo que você está gerando na sua vida. Está pensando em se casar? Coloca o Senhor no centro da sua vida, nesta área. Esses dias eu vi um post do Instagram e eu fiz questão de trazer, para falar sobre começar uma gestação em Deus, mas não concluir em Deus. O post dizia o seguinte: defraudação emocional é pecado, mesmo que você ore antes de começar. A carência virou desculpa para brincar com os sentimentos. Você disse que era Deus, mas era só carência. Prometeu futuro, família, casamento, fez a outra pessoa se entregar emocionalmente e depois sumiu. É um post falando sobre defraudação emocional. O que é isso, pastor? A palavra do Senhor vai dizer: ninguém defraude o seu irmão. O que é defraudação? É quando eu gero no outro expectativas que eu não estou disposta a sustentar. Então, quando a gente fala de começar e concluir em Deus, se ora antes de namorar, meu irmão, minha irmã, vai namorar durante o casamento, vai namorar até casar ou não. Mas às vezes começa com oração e no meio do caminho se perde do propósito. Tudo que você for gerar, gera no Senhor.
Pergunta para o Senhor. De vez em quando eu falo, Deus, eu estou te agradando? Tem alguma coisa na minha vida que está fora do lugar? Coloca, Senhor, me mostra. Não me deixa confundida e nem enganada. Porque eu não quero perder o meu tempo, achando que estou te agradando e não estando. Então, toda gestação espiritual, ela deve começar e concluir em Deus. Foco, atenção. Fica ligado para você não se perder nisso. Segundo ponto, para mim e para você. Gerar envolve processos. Gerar envolve processos. Se você pensar numa gestação natural, ela tem início, meio e fim. Ela tem o tempo de concepção, o período embrionário, o período fetal e o período do nascimento. A gestação tem início, meio e fim. E a gestação espiritual não é diferente. Às vezes nós queremos pular fase do nosso processo. Às vezes nós queremos que esteja pronto no mesmo dia, na mesma hora. Às vezes nós já estamos querendo viver as promessas antes do tempo. Mas eu quero te lembrar nessa noite que Deus é perfeito, o tempo de Deus é perfeito. O Senhor não queima nenhuma etapa. Se nós queremos viver as promessas, os milagres, os sonhos, o casamento, o ministério, o chamado, nós vamos precisar gerar. E gerar envolve passar por um processo. Não fuja dos seus processos, mas encare-os de frente. Não faça como fez Sara, que por causa da sua ansiedade, trouxe Agar para gerar no seu lugar. Porque gerar dá trabalho. Mas Sara quis terceirizar o negócio. Não, Abraão, já que não está acontecendo, vamos fazer o seguinte, eu trago a escrava Agar, você se deita com ela e ela vai gerar um filho nosso. Mas a promessa de Deus não era com Agar. A promessa de Deus era de fazer de Sara e de Abraão pai e mãe de multidões. Não queira terceirizar o processo que é para você. Às vezes a gente quer terceirizar a oração. A gente quer colocar no ministério de intercessão algo que quem tem que gerar na oração sou eu e você. Ninguém ora mais pelos seus filhos que você. Ninguém ora mais pelo seu casamento que você. Ninguém ora mais pela sua família que você. É bom ter parceiros de oração, ministério de intercessão, pastores, amigos, líderes, pessoas que oram conosco. Mas nós não podemos terceirizar essa gestação na oração. Não faça como Sara. Sabe por quê? Porque o que nasce de Agar é Ismael. Mas a promessa de Deus é com Isaac. Você pode colocar outra pessoa para gerar no seu lugar, mas não vai nascer aquilo que Deus te prometeu. O que Ele tem com você é com você e ponto final. O texto que nós lemos, ele fala de um processo de transformação que se dá por meio da contemplação. Vai dizer que nós somos transformados por meio da contemplação. Só que essa transformação, ela acontece em meio a um processo. Vai dizer que a transformação, ela acontece de glória em glória. A transformação não acontece instantaneamente, não é da noite para o dia, não é de qualquer jeito, é em meio a um processo, é de glória em glória. Então, meu irmão, minha irmã, eu e você precisamos nos sujeitar aos processos que Deus usa
para nos formar, para nos moldar, para nos preparar para o propósito que Ele tem com a nossa vida. Toda gestação envolve transformação. Quem é mulher e já foi mãe e é mãe, sabe o que é isso? A barriga cresce, tudo muda. A pele muda, o cabelo muda, os gostos mudam. Você nunca gostou de um determinado alimento na gestação, você fica querendo aquilo. Tudo muda. É uma transformação que acontece de dentro para fora. Deus quer fazer você gerar os sonhos que Ele tem para a sua vida. E isso vai acontecer quando você permitir que Ele toque em você, que Ele tenha contato com você, que Ele trabalhe dentro de você e transforme o que precisa ser transformado. Ele quer que o sobrenatural aconteça dentro de mim e dentro de você. Sabe? Tem promessas que nós só não estamos desfrutando ainda, porque nós não estamos gerando. Nós só não estamos vivendo, porque nós estamos fugindo dos processos. Porque nós estamos resistindo a eles. Ai, mas é muito difícil esse negócio de ter que ficar orando, de ter que ficar lendo a Bíblia, de ter que ficar indo à igreja, de ter que ficar confiando. Para algumas pessoas, a parte mais difícil do processo é esperar. E numa gestação, o que uma grávida mais faz é esperar. E o Senhor, Ele quer nos ensinar a esperar por aquilo que não vai ser produzido pelas nossas mãos, mas é as mãos dEle em nós. Eu sempre digo aqui para as grávidas que eu acompanho, que os 9 meses de gestação delas não é somente para a formação e o desenvolvimento do bebê. Os 9 meses, eu digo assim, é para preparar os pais. Porque nasce um bebê, mas nasce um pai, nasce uma mãe. Já imaginou se você dormisse de um jeito e acordasse pai ou mãe? Então, os 9 meses é para sua ficha cair. É para você ir mudando a sua mente, você passa a ver como mãe, pensar como mãe. É ou não é verdade? E o pai também é a mesma coisa, porque ele gera junto. Então, esse processo de gestação, ele é para preparar o nosso coração, para vivermos os sonhos, os milagres, as promessas, as curas, as conversões que Deus tem para a nossa casa. No mundo espiritual, tudo isso já está pronto. As bênçãos, os milagres, já está tudo pronto. Agora eu e você precisamos estar prontos para receber no tempo certo de Deus. Sabe, esse processo de transformação, ele faz algo com a gente. Ele quebranta o nosso coração. Ele muda a gente. Ele nos molda para que possamos desfrutar de fato de tudo aquilo que Deus tem para nós. Porque se o nosso coração não estiver preparado, nós não desfrutamos do que o Senhor tem. Nós não desfrutamos como bênção. E às vezes você está perguntando, por que não aconteceu ainda? Por que não aconteceu na minha vida? Às vezes você olha e diz, Deus fez uma promessa, mas o que eu estou vivendo parece que é o avesso do que Ele me falou. Parece que não combina, não casa com a promessa. Deixa eu dizer para você uma coisa. Deus, Ele pode mudar as adversidades da sua vida. Ele é Deus para isso. Mas Ele também pode usar essas mesmas adversidades para mudar você. Para te preparar para viver o que Ele tem para você. Então, quando Deus promete algo, Ele cumpre. Não importam as circunstâncias. Deus pode mudar as circunstâncias ou usar as mesmas circunstâncias para nos moldar. O terceiro ponto. Dores de parto indicam que está prestes a nascer.
Às vezes você olha para áreas da sua vida e você diz, está doendo. Parece insuportável. Parece que eu vou morrer. Mas não é isso. Está chegando a hora de dar a luz. Quando uma promessa está prestes a se cumprir, vem uma dor. Decepção, frustração, traição. Alguém desconfia da sua reputação. E como isso dói? Calúnia, difamação, perseguição. O deboche de Sanbalat e Tobias. Que dor, hein? Mas falta pouco. Não desista. Faça um pouco mais de força. Está nascendo, está chegando, vai se cumprir, vai acontecer na sua vida, na sua casa. A cura está chegando. O filho que estava perdido está voltando. Falta pouco para o seu casamento chegar e acontecer. O seu ministério está nascendo, está frutificando e florescendo. Sabe, o livro está prestes a ser publicado. Mas assim como uma gestação natural não nasce sem antes nós precisarmos passar pelas dores do parto. Gente, gerar é incômodo. Tem muitos períodos da gestação, a gente fala de gestação, parece ser um sonho, né? Romântico. Eu amo grávida, amo gestação. Mas tem a sua realidade. Tem uns incômodos. Náusea, azia, enjoo, vômito, dificuldade para dormir. Não tem posição mais na cama. Dormia de bruços, agora não pode mais. Tem alguém ali. Dificuldade para andar, fica andando igual uma pata. No finalzinho. Coisas da gestação. Ei, meu irmão, minha irmã, tem coisa que você só está doendo em você. Você só está sentindo o impacto dessa dor porque você está gerando. Porque se você não estivesse gerando, não ia passar por isso. Mas isso não é para te desmotivar. Isso não é para você desanimar. Isso não é para você paralisar. Isso é para você pensar, eu estou gerando e vai nascer, vai acontecer, vai chegar o dia de dar a luz e ninguém vai poder impedir. Falta pouco. Chegou a sua hora. E o que acontece? O que a palavra de Deus vai dizer? De uma mulher que dá a luz. Lá em João 16, 21, diz o seguinte: a mulher, quando está para dar à luz, ela fica triste, porque chegou a sua hora. Mas depois de nascida a criança, ela já não se lembra mais da aflição. Pela alegria de ter trazido alguém ao mundo. Tem coisa que você está gerando no Senhor que hoje está difícil. Está doendo. Mas vai nascer. E quando nascer, você não vai se lembrar do quão difícil foi, do quanto doeu. Você vai se lembrar e olhar para aquele projeto, para aquele sonho, para aquela promessa, para aquele ministério, você vai dizer, valeu a pena. Valeu a pena os enjoos, valeu a pena as dores, valeu a pena as contrações, valeu a pena passar por tudo isso, olha só o que nasceu. Está chegando, vai acontecer. Você crê? Você crê nisso? Ele é o maior interessado em que você desfrute, em que você dê a luz aos sonhos que Ele tem para a sua vida. Vamos recapitular os 3 pontos, então?
o resumo dessa pregação. Toda gestação, ela deve começar e terminar em Deus. Gerar envolve processos. Dores de parto indicam que está prestes a nascer. Não desanima, não. Não desiste por causa da dor. Sabe por quê? Falta tão pouquinho para você celebrar a sua vitória. Tem gente desistindo já no finalzinho do processo. Está prestes a nascer. Está prestes a acontecer. Confia em Deus. Segura na mão de Deus e vai. Creia que Ele é com você. Creia que Ele é aquele que te ajuda, aquele que te sustenta. Nenhum dos planos dele podem ser frustrados. Você crê nisso? Se coloca de pé nesse momento. Eu não sei o que você está gerando. Se você está gerando um milagre, uma cura, a restauração do seu casamento, do seu ministério. Quem sabe alguma coisa te desviou do foco do seu ministério. E agora você está fazendo caminho de volta. Eu não sei se você está gerando o sonho de ser mãe. E você está lidando com impossibilidades. Mas eu sei de uma coisa. Tudo aquilo que a gente gera no altar do Senhor ganha vida. E eu quero te convidar nessa noite a vir gerar aqui no altar. Eu não sei em que parte do processo você está, mas eu quero te dizer que todo o processo é o melhor momento para você confiar. No início, no meio, no fim, você precisa começar confiando em Deus. Você precisa passar pelo meio do processo confiando e concluir confiando no Senhor. Se você deseja gerar algo e você quer ver nascer na sua vida, vem para o altar. Vem receber essa oração. Uma oração de fé. Uma oração de renovo. De fortalecimento. Ah, quem sabe você chegou aqui nessa noite pensando em desistir de algo. Mas essa palavra veio sacudir você neste lugar. E dizer, vai nascer. Vai acontecer. Você só precisa esperar. Você só precisa se sujeitar aos processos. Você só precisa colocar Deus no